Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, em casa, se cuidando, né? Eu sou a Aline, sou professora de História e eu tô aqui para estudar um pouquinho com vocês em casa, para dar continuidade, né, ao conteúdo que vocês estavam vendo na semana passada. Então, o que foi estudado, né? Vamos recapitular um pouquinho o que você estudou. Nós começamos a estudar algumas civilizações da antiguidade, o Egito e a Mesopotâmia. Vimos alguns aspectos da cultura dessas sociedades e como a religião e a política estavam bastante ligadas. Lembra que você viu isso com a professora na aula passada? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessas sociedades, vendo outras características, principalmente da cultura egípcia. Os rituais religiosos, eles tinham um papel bastante importante nas sociedades antigas. Eles estavam ligados a vários elementos do dia a dia das pessoas. Para iniciarmos, abra seu livro didático na página 27. Nessa página, nós vemos duas fotografias. A fotografia que está aqui em cima é de uma múmia e a fotografia que está aqui embaixo é das pirâmides de Gizé. As duas imagens têm relação com o que os egípcios pensavam sobre a morte. Então nós vamos falar um pouco sobre elas, né? Sobre cada uma delas. Para começar, por que será que os egípcios mumificavam os mortos? Será que todas as famílias egípcias faziam os mesmos rituais? Então vamos lá, né? Vamos responder uma coisa de cada vez. A mumificação, ela acontecia porque os egípcios acreditavam que a vida continuava após a morte e que os corpos seriam necessários para essa nova vida, né? Então, por que eles mumificavam as pessoas? Para que o corpo fosse preservado, para quando ele chegasse lá na sua outra vida, o corpo estivesse intacto, né? Mas esse processo era muito diferente de acordo com a posição social de cada pessoa. O que é a posição social? A importância que a pessoa tinha, né, naquela sociedade, as condições financeiras da pessoa, econômicas, né? Então era um processo muito diferente de acordo com a classe social da pessoa. Então, quem tinha uma condição econômica melhor passava por um processo mais completo. O que seria esse processo mais completo pelo qual algumas pessoas passavam e outras não, né? Então, funcionava mais ou menos assim. Os órgãos da pessoa que havia falecido eram retirados e guardados em recipientes chamados canopos, ou vasos canopos, né? Na página 28 do seu livro, você pode observar uma fotografia de um desses vasos, tá? Aqui, né? Em cima, no cantinho dessa página. Para você poder ver todos os detalhes dessa imagem, você pode utilizar o aplicativo RA Positivo para você ler esse código que está aqui, né, abaixo da imagem. Fazendo isso, você terá acesso ao recurso Lupa, que eu acho que você já deve conhecer, e vai permitir que você veja, né, todos os detalhes, essas inscrições que tem aqui no vaso, né? Se você precisar de ajuda para você acessar, né, para pegar um celular, para fazer essa leitura com o aplicativo, converse com um familiar, né, com um familiar adulto, com a pessoa responsável por você. Quando você concluir, né, esse acesso ao efeito lupa, você volta aqui e assistir o vídeo. Continuando o nosso assunto. Depois que os órgãos do falecido eram colocados nesses vasos, o corpo ele era deixado por 70 dias mergulhado em uma substância chamada natrão, que ajudava na conservação. Depois dessa etapa, o corpo ele era enrolado em um tecido fino chamado linho, e no final de todo o processo, o corpo era colocado em um ataúde com formas humanas. O ataúde seria o equivalente ao caixão, né, que a gente conhece hoje. Tá? Então esse ataúde, ele também era chamado de sarcófago. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, né? O sarcófago do faraó. Então são termos, né, utilizados para a mesma coisa. Tá, então esse era o processo pelo qual passavam as pessoas mais favorecidas economicamente, as pessoas consideradas importantes naquela sociedade. As pessoas menos favorecidas, elas também eram mumificadas, porque esse processo de mumificação era importante para todo mundo, né? Mas os processos dessas pessoas eram mais simples. Então, por exemplo, elas não tinham sarcófagos, né, que eram um objeto caro, e também não usavam linho, que era um tecido caro, né? Então, tudo isso era substituído, né? O local onde essas pessoas elas eram sepultadas, o tecido que era utilizado na mumificação, né? Então essas seriam as diferenças nos processos.
Tá, mas aqui no comecinho do conteúdo do seu livro, a gente tinha duas imagens. A da múmia, que nós já conversamos agora sobre a mumificação, e as imagens das pirâmides. E para que essas pirâmides eram utilizadas? Qual a função das pirâmides? As pirâmides, elas eram utilizadas como túmulo para as pessoas consideradas importantes naquela sociedade. Quem que eram as pessoas consideradas importantes? O faraó e seus familiares. Então, eles eram sepultados nessas pirâmides com boa parte dos seus bens materiais, porque, além da crença na vida após a morte, os egípcios também acreditavam que eles iam precisar desses bens, dessas riquezas nessa outra vida. Então, a pessoa era enterrada com os seus pertences para que pudesse utilizar essas coisas na outra vida. Essa era a crença dos egípcios. As pirâmides, elas estavam tão relacionadas aos faraós que era comum elas receberem nomes de faraós, Então aqui, o exemplo que você tem são as pirâmides de Gizé, lá no Egito, na cidade do Cairo, que o nome delas dessas três grandes aqui, Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Por quê? Porque eram as pirâmides que sepultaram os faraós que tinham esses nomes. Então, o nome do faraó acabou dando o nome da pirâmide. Agora que nós aprendemos um pouco sobre o ritual de mumificação e sobre o uso das pirâmides no Egito, a gente vai mudar um pouquinho, você vai sair do seu livro didático e vai lá para o seu livro de atividades, vai abrir ele lá na página 77 para você fazer a atividade número 4, que está nessa página. Vou explicar um pouquinho para você. A atividade pede que você pinte algumas partes da ilustração com as cores que foram determinadas aqui. Então, por exemplo, o sarcófago está sendo solicitado que você pinte de amarelo e azul. Então, procura aqui nessas ilustrações o que é o sarcófago aqui. Lembra que ele tinha uma forma humana, então pinta de amarelo e azul. A múmia, está bem fácil aqui, procura qual ilustração corresponde à múmia e você vai pintar de roxo. O tecido de linho você vai pintar de laranjado e os vasos canopos você vai pintar de verde. Então, o que você tem que fazer é identificar esses itens e pintar com a cor que eles estão pedindo. Mas você também pode pintar toda a ilustração, não precisa pintar só o que está pedindo. Aproveita o seu tempo aí em casa e deixa a ilustração bem bonita, bem colorida. Então, agora dá uma pausa no vídeo, faz essa atividade e depois volta aqui para a gente conversar mais um pouco. E aí, aluno, aluna, ficaram bonitas as suas pinturas? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso conteúdo, Nós vimos que os processos de mumificação eram bastante diferentes dependendo da condição econômica da pessoa. Mas agora você vai aprender que, apesar dessas diferenças, os egípcios acreditavam que todas as pessoas passariam por um julgamento após a morte, que definiria o destino da pessoa que acabou de falecer, para onde ela iria, o que iria acontecer com essa pessoa. Então, na crença dos egípcios, quem conduzia esse julgamento era Osíris, que era um deus que ele tinha corpo e cabeça com formas humanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns deuses das sociedades da antiguidade, eles misturavam formas humanas e formas animais, Não era aqui o caso do Osíris. E geralmente ele era representado em seu trono. A maioria das fontes que nós temos sobre Osíris, ele está representado sentado num trono justamente porque ele sempre está nessa condição de julgar, de fazer o julgamento. Então funcionava mais ou menos assim, o falecido ele era apresentado para o Osíris e as ações dessa pessoa em vida eram avaliadas, Mas como que isso era feito? Para os egípcios, o coração guardava o peso das más ações realizadas durante a vida. Por isso, o coração era colocado em uma balança. Se o coração tivesse muito pesado, significa que essa pessoa foi uma pessoa má. E ela seria condenada e teria o seu coração devorado por animais. Mas se quando fosse pesar o coração da pessoa, o coração fosse leve como uma pluma, a pessoa estaria salva, podendo viver essa vida que eles acreditavam que existia após a morte, Bom, então nós acabamos de aprender como que funcionava um dos rituais mais importantes da sociedade egípcia, Mas será que as sociedades egípcias só tinham rituais ligados ao falecimento das pessoas? Não era bem assim, Essa sociedade tinha rituais para as mais diferentes ocasiões.
né? Vários deles eram repetidos todos os anos, como os rituais de plantio, né, para que tudo corresse bem com aquela safra, os rituais de colheita, agradecendo quando eles conseguiam bons resultados, ou então pedindo que o ano seguinte fosse melhor, né, no caso de terem passado um ano ruim. Então, a repetição desses rituais era bem importante para essas sociedades, pois permitia a transmissão dos costumes de geração para geração. Então, vamos pensar um pouco agora, né, na sua vida, na sua família. Você sabe se tem algum costume ou tradição que seja passado de geração a geração, ou seja, de mãe ou pai para os filhos? Então é isso que você vai fazer agora, você vai perguntar isso para quem está em casa com você, né? Vai conversar se há algum tipo de tradição assim na sua família, né? Não precisa escrever, é só para você ter conhecimento disso e é uma informação que vai te ajudar um pouquinho a realizar as outras atividades. Então faz isso e depois retoma o vídeo. Agora, nós vamos revisar o que nós vimos até aqui de uma forma divertida. No material de apoio que está lá no final do seu livro, nós temos um jogo de tabuleiro. O que você vai fazer? Você vai recortar esse material, vai colar seguindo as instruções que estão impressas nele. Aí você vai ter um tabuleiro e as peças para jogar, mas ainda você vai precisar de um dado. Caso você não tenha um dado, pode pedir para alguém que esteja em casa com você te ajudar a montar um dado de papel, né? Recortando e dobrando uma folha. Tá? Então, quando tudo estiver pronto, você vai chamar alguém da sua família para jogar esse jogo com você. Cada um de vocês vai lançar o dado na sua vez e vai andar a quantidade de casas indicada pelo dado. Se cair em alguma casinha que tem instruções, é só você seguir o que tiver escrito. Vence quem chegar primeiro ao final do tabuleiro. Então, né, jogue nessa partida desse jogo. E depois você volta para cá para assistir o vídeo e a gente continuar o nosso conteúdo. Vamos fazer umas atividades agora? Nas páginas 29 e 30 do seu livro didático, nós temos a seção Eu Historiador. A questão 1 é sobre um papiro egípcio que é do ano de 1275 a.C. Pensa, gente, é muito antigo, né? É da época do Egito Antigo, que é a sociedade que nós estamos estudando. Então, esse papiro, ele data, assim, de 1275 anos antes de Jesus Cristo nascer, né? E pense quanto tempo já se passou depois do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, ele é um papiro de muito tempo atrás mesmo. Eu acredito que vocês saibam que é papiro, mas caso, né, alguém não saiba, o papiro ele era um tipo de papel utilizado pelos egípcios, tá? Então, nesse que você tem aí no seu livro, foi representado o julgamento da alma feito pelo deus Osíris, que nós falamos agora há pouco, né? Então, esse papiro que você vai ter ali no seu livro, ele é cheio de detalhes. Então, para você observar melhor, é interessante você utilizar o RA positivo, o aplicativo, né? Aí você vai ler o código que está acima da imagem. Espera aí só um pouquinho que eu já mostro para vocês, ó. O papiro é esse aqui que nós estamos falando e aqui é o código que você vai fazer a leitura. Então, esse aplicativo vai te dar o recurso lupa, que vai te ajudar a observar todos os detalhes. Nesse caso, acho que é bem importante vocês utilizarem, porque, olha, né, todo cheio de detalhes, você vai poder observar melhor. Então, depois que você fizer isso, né, toda essa observação, vamos lá para as questões. Então, na letra A, você terá que identificar qual cena, né, aqui na imagem, você tem, desculpa, eu esqueci de falar essa parte para vocês, ó, você vai ter a imagem dividida em duas partes, que é justamente para você poder responder a questão, né? Então, você terá que identificar qual cena representa a pesagem do coração e qual representa a apresentação do falecido ao deus Osíris, tá? Então, você faz essa identificação aí. Na letra B, você terá que circular o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado do que a pluma. E terá que circular também o deus Osíris. Lembra que a gente falou das características dele, como que geralmente ele é representado, né? Então são essas informações que vai te ajudar a resolver essa atividade. Na atividade número 2, você deverá escrever com as suas palavras 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios sobre a morte que aprendemos hoje.
Então, para responder essas questões, vamos pensar em alguns tópicos, assim, porque às vezes quando fala, né, para você, escreva com as suas palavras, a gente fica meio assim sem saber de onde partir, né, porque é tanta informação que a gente tem. Então, eu vou falar para vocês um roteirinho que vocês podem seguir que vai ajudar vocês a responder essa questão. Então, primeiro, os egípcios acreditavam em uma vida após a morte? Então, essa é uma coisa que você já pode colocar ali, né? Por que eles mumificavam as pessoas? Também é uma questão importante. E o que eles acreditavam que acontecia com a pessoa assim que ela morria? Ela ia direto para algum lugar ou ela tinha que passar por alguma coisa antes? Então, se você falar um pouquinho sobre essas 3 questões, você vai ter uma boa resposta aqui para a sua atividade 2, tá? Então, essas informações são a chave para você poder responder. A atividade número 3, ela é um desafio. Primeiro, você vai pintar todas as letras F, G, H e A, aqui, ó, tá? Você vai ter essa ilustração e vai pintar todas as letras. O que vai acontecer daí? Irão sobrar algumas letras. Então, essas letras que sobrarem, você vai desembaralhar e vai formar o nome de algo que ajudou a manter as tradições das sociedades antigas. Não só das antigas. Essa palavra que você vai descobrir aqui, ela ajuda a manter as tradições em qualquer tempo, em qualquer sociedade, e nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui também. Então, vai ser tranquilo para você. Então, dê uma pausa no vídeo para realizar essa atividade e volte a assistir o vídeo. Agora, você vai pegar o seu livro de atividades e vai fazer a atividade 5, que está lá na página 78. E as atividades 6 e 7, que estão na página 79. Vamos ver cada uma delas, né, de uma vez. Então, na atividade 5, você vai usar um código para formar as palavras que estão faltando nas frases. Essas frases, elas resumem um pouco do que nós vimos até aqui. Então, seria isso, ó. Você vai ter esse código, cada imagem representa uma letra. Então, você vai ter que fazer a substituição até formar as palavras que devem ser preenchidas aqui nas frases, tá? Então, essa é a atividade 5. Na atividade 6, nós temos algumas afirmativas sobre a sociedade egípcia. Você deverá assinalar apenas as corretas. Na atividade 7, a imagem de um zigurate, uma construção característica da Mesopotâmia. Você lembra que você estudou isso na aula passada com a outra professora? Então vamos ver o que você lembra, né? Como é que estão os seus conhecimentos a respeito dos zigurates. Você vai ler as afirmativas e vai assinalar a única correta, tá, gente? Nesse caso só tem uma. Então dê uma pausa no vídeo, faça essas atividades e depois volte a assistir. Então, o que você achou das atividades? Foi tranquilo fazê-las? Vamos conversar um pouquinho sobre as alternativas às atividades 6 e 7? Então vamos lá. Na atividade 6, a letra A diz assim: no Egito Antigo, a religião não estava relacionada com o cotidiano das pessoas. O que você marcou nessa? Essa, gente, é uma alternativa errada. Por quê? Porque a religião ela estava muito ligada com o cotidiano dos egípcios. Inclusive, era um dos elementos mais importantes dessa sociedade. É só você lembrar que o faraó ele era considerado um deus pelos egípcios, né? Então não tem como a gente dizer que a religião não era importante para eles, não fazia parte do cotidiano, né? Não estava relacionado com o dia a dia deles. A letra B diz assim: os sacerdotes eram os responsáveis por realizar rituais religiosos no Egito Antigo. Essa é uma alternativa correta, né? Essa é uma que você deveria ter marcado, tá? A letra C afirma assim: os egípcios acreditavam na existência de vários deuses e na vida após a morte. E aí, algum erro nessa afirmativa? Nenhum, né? Ela está correta e, além de tudo, não vamos esquecer que justamente por acreditar na vida após a morte é que os egípcios faziam o ritual da mumificação, né? Então tá certinha essa afirmativa. Letra D. A mumificação era um ritual realizado apenas em animais. Não, né, gente? Nós vimos aqui que a ideia era mumificar a pessoa, né, que havia morrido, para que ela pudesse
ter uma vida após a morte, né? Então, ela era realizada nas pessoas, não nos animais. Agora vamos corrigir a atividade 7, né? Vamos ver se você lembra dos zigurates, o assunto que você estudou na aula passada. Qual das alternativas é a correta sobre esses lugares? A, B ou C? Vamos começar com a letra A. A letra A diz assim: os zigurates foram construídos com grandes blocos de pedra. Essa não está certa, gente, porque os zigurates eram construídos com tijolos. Os blocos de pedra eles eram utilizados nas pirâmides lá no Egito, tá? Então essa a gente já descarta. A letra B. Os mesopotâmicos realizavam rituais religiosos nos zigurates. Essa é a alternativa certa, né? Porque aconteciam realmente rituais religiosos lá. Só uma observação que eu quero fazer para vocês é vocês não esquecerem que os zigurates não tinham só essa função, né? Eles serviam também para armazenamento de produtos, né, que eram comercializados, e também era realizado comércio ali nas imediações dos zigurates. Então ele assumia, na verdade, várias funções, ele era muito importante para a sociedade mesopotâmica. Então nós vamos ver por que a letra C não estava correta, né? Ela diz assim: os zigurates eram locais onde se mumificavam os mortos. Não, né, gente? A mumificação era uma prática dos egípcios e não dos mesopotâmicos. Então, por isso que essa alternativa está errada. Bom, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre as sociedades da antiguidade, especialmente a sociedade egípcia. Vimos que os rituais eram extremamente importantes para essas sociedades e que, no caso do Egito, a mumificação era fundamental. Na próxima semana, nós vamos estudar como outras sociedades da antiguidade viam essa questão da vida após a morte. E também nós iremos estudar a organização das realezas e das leis nas primeiras sociedades. Então eu agradeço pela companhia na aula de hoje, continuem estudando e se cuidando e nós nos veremos em breve.